Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense chamado Seven, Os 7 Crimes Capitais. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com um homem de meia idade chamado Somerset, se preparando para sair para o trabalho. Ele é detetive. Em seguida, ele vai até a cena do crime que está sendo investigado e analisa o local. Enquanto observa o cenário, outro homem se junta a ele e se apresenta como Detetive Mills, o detetive mais jovem que ficará em seu lugar. Depois, ambos saem do condomínio e Somerset convida Mills para um bar para que ele possa ensiná-lo sobre como as coisas funcionam ali. Mills é uma pessoa orgulhosa e recusa o convite, alegando que o departamento de homicídios precisa dele. Na manhã seguinte, o detetive Mills acorda com sua bela esposa dormindo em seus braços. Após se levantar, ele começa a se vestir e de repente recebe uma ligação. Depois de ter anotado as informações essenciais, ele se despede da sua esposa. No local, Mills está esperando em pé na chuva forte, enquanto Somerset tira suas coisas do porta-malas do carro. Depois de pegar tudo, ambos seguem um policial até um apartamento escuro, sujo e fedorento. Ao entrarem nele, chegam a uma sala onde encontram um homem enorme e obeso, sentado numa cadeira com o rosto derrubado em cima de uma tigela de espaguete. Os detetives começam a observar todos os detalhes com suas lanternas. Ele se senta e percebe que as mãos e os pés do homem estão amarrados. Somerset começa a anotar tudo, enquanto Mills encontra um balde cheio de vômito debaixo da mesa. Nesse momento, um médico entra no local e declara o homem obeso como morto. Os detetives voltam para o necrotério, onde o legista explica as situações anormais da vítima e conclui que o homem realmente explodiu até a morte. Quando olham para a cabeça do cadáver, notam alguns hematomas, e Mills deduz que aquelas marcas são de uma arma que o ameaçava, e declara que aquela morte foi um homicídio. Mais tarde, os detetives se reúnem com seu superior para discutirem o caso. Somerset pede para ser realocado, mas seu chefe se recusa, afirmando que ele tem apenas 6 dias até se aposentar e que este será o seu último caso. A próxima cena do crime é em um hotel, onde um promotor público dá uma coletiva de imprensa. Mills passa pelas pessoas e chega ao local do crime, que é um outro homicídio. Então ele lê a palavra ganância gravada no tapete com o sangue da vítima. No escritório, o nome de Somerset está sendo apagado da porta. Então seu superior entra no escritório para informá-lo da morte de Eli Gold, um famoso advogado. Depois, o chefe entrega a ele um frasco de vidro contendo pequenos pedaços de plástico. Somerset fica atento aos detalhes, enquanto ele diz que os pedaços foram encontrados no estômago do homem obeso. Somerset vai visitar o apartamento para investigar. Enquanto ele se movimenta observando os detalhes, ele nota cortes profundos no chão de madeira. Então, ele pega os pedaços de plástico e descobre que eles se encaixam em alguns daqueles cortes. Ele tira a geladeira do lugar e vê a palavra gula escrita atrás dela na parede. Debaixo dela, há um bilhete com um verso de uma poesia. No dia seguinte, no escritório, Somerset mostra o bilhete ao seu superior, dizendo que aquele é um trecho do poema Paraíso Perdido, do autor John Milton. Somerset conclui que ganância e gula são 2 dos 7 pecados mortais. Inteligentemente, ele declara que eles devem esperar por mais 5 mortes como aquelas. Depois de deixar o escritório, Somerset vai até uma grande biblioteca. Ele tira vários livros das estantes sobre os 7 pecados mortais e suas consequências. Ao longo da noite, ele percorre os livros e observa as ilustrações retratadas neles. Ele também escreve um bilhete pedindo para Mills ler esses livros, bem como um guia para que ele entenda a relação deles com as mortes. Mais tarde, ele tira xerox de inúmeras páginas, e depois de terminar, ele sai da biblioteca. Na manhã seguinte, o detetive Mills corre para o seu carro na chuva forte, quando um policial vem até sua janela e fornece a ele versões resumidas dos livros que alguém mencionou. Depois, ele vai ao seu novo escritório, que antes pertencia a Somerset. Enquanto eles começam a se organizar, Mills recebe uma ligação da sua esposa, e ela pede para falar com Somerset. Desconfiado, Mills assiste curioso enquanto sua mulher fala com seu parceiro. Ao terminar a chamada, Somerset diz que foi convidado para um jantar de família na casa de Mills. Naquela noite, enquanto Somerset bate à porta de Mills, ele é apresentado à sua esposa Tracy, que o convida para entrar. Depois que eles se sentam na mesa de jantar em silêncio, Tracy tenta puxar algum assunto, mas não consegue quebrar o gelo. De repente, toda a casa começa a tremer como se estivesse sendo atingida por um grande terremoto. Somerset começa a ficar inquieto, mas Tracy explica que é apenas um metrô passando por perto. Isso serve para quebrar o gelo, então Somerset conta uma piada, e todos se divertem. Depois do jantar, os detetives analisam as fotos do homicídio de Eli Gold,
e um detalhe específico chama a atenção deles: o sangue desenhado na foto da Sra. Gold. Ela não estava lá durante o incidente, por isso, depois de uma discussão profunda, eles decidem interrogá-la em busca de alguma pista. À noite, quando eles visitam seu apartamento, a Sra. Gold está claramente sofrendo muito, enquanto Mills lhe entrega as fotos. De repente, ela nota uma coisa estranha e diz que um quadro na parede está de cabeça para baixo. Os dois voltam à cena do crime de Ellie Gold, onde eles tiram o quadro do lugar, mas não conseguem encontrar nada. Ambos observam a parede vazia atrás do quadro. Somerset rasga a tela, mas ainda assim não descobre nada. Mills fica frustrado com a falta de pistas, mas Somerset sobe na mesa e passa um líquido na parede, que desvenda algumas impressões digitais. Imediatamente, a equipe forense é chamada, e todos olham perplexos para a mensagem que diz: "Me ajuda". As impressões digitais são enviadas para a base de dados, e ambos esperam pelo resultado. No dia seguinte, os dois são acordados pelas autoridades, e todos entram em ação. Os detetives invadem um outro apartamento junto com a equipe da SWAT. Eles entram no quarto e encontram uma pessoa deitada na cama, coberta por lençóis. Os policiais tentam chamá-lo, mas como ele não acorda, eles levantam os lençóis e de repente se deparam com um cadáver decadente e podre amarrado na cama. Então os oficiais chamam os detetives para eles virem dar uma olhada. Mills ordena que eles saiam do local, enquanto alguém nota a palavra preguiça pintada na parede. Mills encontra algumas fotos do homem ao lado da mesa numa sequência que começa há 1 ano, até o cadáver chegar nesse estado. Enquanto ele verifica as amostras de cabelo, um dos policiais da SWAT se aproxima do cadáver para olhar para ele. Num segundo, o homem horroroso que parecia estar morto acorda e todos ficam novamente horrorizados. Todos sacam suas armas, enquanto o homem se contorce e puxa suas correntes. Somerset chama a ambulância e o corpo é levado. Mais tarde, eles visitam um hospital, onde o médico descreve a situação de saúde lamentável daquele homem. Somerset pergunta se ele será capaz de falar, mas o médico informa que ele mastigou sua própria língua há muito tempo atrás. Em casa, Somerset recebe um telefonema de Tracy, que pede a ele para se encontrar com ela no dia seguinte. Então eles se encontram num restaurante e Tracy conta a ele que está grávida, mas não sabe se quer ter aquela criança naquela cidade horrível e ainda não contou a Mills. Então ela pede um conselho a Somerset, perguntando o que deve fazer. Ele partilha sua experiência de quando teve um relacionamento em que a sua parceira engravidou, mas ele não quis trazer a criança para este mundo impiedoso e mortal que ele conhece tão bem. Como resultado, a relação não deu certo e eles acabaram terminando. Então ele aconselha Tracy a guardar o segredo e não contar nada a Mills. Depois da conversa, Somerset está no escritório e diz que o assassino estava completamente preparado e planejou tudo aquilo friamente. Numa enxurrada de pensamentos, ele leva Mills para conhecer um homem. Somerset oferece dinheiro a ele e lhe diz o que precisa. Mais tarde, Somerset explica que o homem é do FBI e que o FBI mantém um registro das pessoas que procuram livros incomuns e com isso podem recuperar o endereço delas. Então os dois viajam até o local, mas quando estão prestes a abrir o apartamento, um homem aparece no final do corredor e assim que os detetives percebem, o homem dispara contra eles e corre pelas escadas. Mills e Somerset escapam das balas e começam a perseguir o psicopata. Mills corre pelas escadas, onde ele quase é baleado pelo assassino. Eles se envolvem numa perseguição, enquanto Mills corre atrás do assassino, e Somerset segue de porta em porta atrás dele. Mills sai do prédio na maior chuva. Ao prosseguir, ele é atacado pelo homem, e o assassino coloca a arma em sua cabeça. Mills fica em pânico e totalmente desamparado, mas depois de um tempo, o assassino surpreendentemente vai embora e o deixa vivo, enquanto Somerset chega e ambos voltam para o apartamento. Mills arromba a porta e eles conseguem entrar. Ao examinarem o apartamento, encontram vários objetos ritualísticos, cruzes sagradas e várias outras coisas relacionadas a rituais bizarros espalhadas pela casa. Em seguida, os dois entram numa sala escura e encontram fotografias das vítimas. Enquanto isso, Somerset encontra cadernos com anotações dos pensamentos do assassino e de todos os seus homicídios. De repente, um telefone começa a tocar. Para a surpresa de todos, é o assassino que começa dizendo que admira os esforços que eles estão fazendo e tudo que eles já descobriram. Mais tarde, enquanto eles analisam as fotos que encontraram de uma prostituta loira, eles visitam um sex shop, onde o dono fornece uma foto e informações adequadas sobre uma encomenda estranha feita pelo assassino John Doe. Em seguida, eles recebem uma ligação informando que a prostituta loira foi encontrada. Os dois vão ao bordel, e antes de entrarem no quarto, Somerset vê a palavra luxúria gravada na porta de madeira.
A prostituta está lá dentro, morta na cama. Durante o interrogatório, o assassino da prostituta está tremendo de medo, com o rosto pálido e em completo choque. Somerset mostra a ele uma foto de um instrumento perigoso de BDSM. A foto mostra uma lingerie masculina feita sob medida, com uma adaga afiada colocada em sua virilha, apontada para frente. O homem chora e se treme de medo enquanto explica como John Doe o fez matar a prostituta à mão armada. No dia seguinte, a emergência recebe uma ligação, relatando outro assassinato. Os detetives chegam ao local do assassinato de uma bela mulher que está deitada na cama com seu rosto todo desfigurado. Na parede atrás dela está escrito a palavra orgulho. Depois da visita, os detetives voltam ao seu escritório, onde John Doe chega e se entrega à polícia. Toda a equipe entra em ação enquanto ele se entrega. Mills fica extremamente furioso e agitado. Ele ordena que John se deite no chão e o assassino pede a presença de seu advogado. Ele raspou a ponta de seus dedos para se livrar das impressões digitais, e seu advogado afirma que John se entregará completamente com uma confissão se eles seguirem suas condições. Caso contrário, mais 2 pessoas acabarão mortas. Mills concorda com as suas condições e mais tarde, eles se preparam para sair, colocando microfones no peito. Depois partem com John Doe e um helicóptero como apoio de resgate. O carro sai da estrada e anda por uma rua estreita enquanto eles começam a questionar John sobre suas atividades. Em resposta, John declara a razão por trás dos assassinatos e como cada uma das vítimas estava envolvida em um dos 7 pecados mortais. Enquanto eles conversam, John define a área na qual eles devem fazer a parada. Quando chegam ao local, eles observam o lugar deserto em que se encontram e percebem que estão no meio do nada. Eles tiram John do carro e entram no campo. Em seguida, Somerset vê uma van descendo a rua e corre em direção ao veículo para pará-lo. Enquanto Mills fica com John, Somerset para a van e vai até lá armado. Em sua defesa, o motorista declara que só está entregando um pacote. Então ele tira uma caixa do porta-malas e a entrega a Somerset, que abre a caixa e imediatamente recua aterrorizado. Ele chama o helicóptero e corre em direção a Mills. Enquanto isso, John descreve o incidente para Mills, mencionando Tracy. Ele continua explicando como entrou na casa deles e a decapitou, contando que fez isso por inveja e que esse é o seu pecado. Somerset também chega e Mills exige uma explicação. Somerset tenta controlá-lo, mas ele surta completamente quando recebe a notícia da trágica morte da sua esposa. Mills entra em um luto ainda mais profundo quando fica sabendo que ela estava grávida. Totalmente indignado e enraivecido, ele atira na cabeça de John apesar de Somerset ter tentado impedir. Então ficamos sabendo que a ira foi o pecado de Mills, e assim foram concluídos todos os assassinatos baseados nos 7 pecados.